Olá, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estúdio Daniel Brandão, mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos que a gente está fazendo, inédito, eu nunca fiz isso, primeira vez, de fazer uma história em quadrinhos toda gravada, né? Com todas as etapas gravadas, junto aqui com vocês, né? Eu faço um compromisso comigo mesmo e com vocês de durante a semana não adiantar nada, não fazer nada, não nem pensar na história, só pensar nela enquanto a gente está aqui gravando ao vivo, né? Então é para a gente ver todas as dores e delícias do que é produzir uma história em quadrinhos. É uma história em quadrinhos curta de 2 páginas, baseado num texto, um texto poético que foi compartilhado comigo por um amigo chamado Pedro Caran. E como é uma série, eu vou me inspirar naquelas séries que a gente vê aí, Netflix, etc, né? Então, vamos ver um previously, né? Um resuminho do que a gente fez até agora. Vamos lá. Então, logo no começo, o meu desafio foi, foi decupar a história, né? O texto vem corrido e eu reescrevi o texto aqui à mão, né? E fui colocando numerozinhos que são quebras, né? Dos quadros. Isso é o que a gente chama de decupagem, né? Imaginar quadros para aquela quantidade de texto, para aquele trecho, né, da história. E eu propus a mim mesmo aqui uma pequena diagramação, né? Quando eu parti para o layout, eu modifiquei um pouco, né? Eu tirei um pouco essa diagramação comportada aqui, clássica, né, de 5 quadros, para uma coisa mais inspirada, talvez, no Will Eisner, que usa menos requadros, ou seja, usa menos as molduras dos quadros e ele emenda, né, um pouco mais um quadro com o outro, né? Mas mesmo assim aqui a gente tem um quadro, 2 quadros, 3 quadros, 4, 5 quadros, né? Depois, acho que na segunda live eu fiz a mesma coisa com a página 2. Dá para a gente ver aqui, né? Essa decupagem. Aqui eu já estava mais no clima, né? Talvez um pouco mais inspirado no dia, de fazer um thumbnailzinho, né? Um pouco mais próximo do resultado final do layout, que ficou assim, né? Gostei um pouco mais. E na terceira live eu me dediquei a criar pelo menos o visual do personagem principal, né? Buscar aqui um traço que me agradasse, né? Eu mostrei para vocês e falei um pouco sobre mood board, né? Quais são as influências para esse traço. Fiz uma alternativa dele aqui com calça, né? E é nesse ponto que nós estamos, tá? Então hoje eu vim para cá decidido a começar de fato a desenhar a primeira página, né? Então é isso que vou fazer. Ah, e tem um detalhe também que eu quero dividir com vocês. O Pedro Caran, né, o autor do texto, ele tem, obviamente, recebido os links dos vídeos, né, para acompanhar essa produção. E aí, muito gentil e muito empolgadamente, né, ele me enviou novas fotos de referências que ele foi lá para a Praia de Iracema tirar. E eu vou dividir aqui com vocês. São fotos lindíssimas, todas tiradas por ele. E serão justamente essas fotos que eu vou me basear, né? É um lugar muito bonito, um pôr do sol muito bonito aqui da cidade de Fortaleza, né? Se você não sabe de onde a gente está gravando esse vídeo, a gente está aqui em Fortaleza, Ceará. Então, beleza. Dito isso, vamos lá.
Eu vou usar um papel canson para layout. Já vou dividir a câmera aqui com a minha mesa, né? Vou usar um papel canson para layout aqui. É um papel um pouquinho mais grossinho que o papel de impressora e tem uma superfície muito parecida, muito próximo do papel de impressora. E a primeira coisa que eu vou preparar aqui é o gabarito. Eu vou pegar aqui uma lapiseira e vamos preparar o gabarito. Gabarito é um template, né? Como eu poderia dizer, são medidas fixas, né? Que a gente usa para fazer todas as páginas. Normalmente, quando você sabe onde vai publicar, você segue gabaritos que são indicados, que são determinados pela editora, né? Pelo publicador daquela sua história. Essa história aqui, ela é autoral, né? Então, eu posso criar meu gabarito. Eu estou dando 1 centímetro de cada lado aqui para a margem daquilo que a gente chama de mancha gráfica. Ah, e outra coisa que eu não comentei logo no início da gravação, eu optei por fazer essa história em quadrinhos aqui 100% tradicional, 100% à mão, né? Sem nada digital. Que a gente tem 29,7. Essa largura aqui tá com 19 centímetros. Vou continuar para facilitar, dando 1 centímetro aqui de margem. Vai dar certo. Então, só para ser bem didático, né? Em 90% dos casos, os gabaritos eles não são inventados ou criados por você, né? Você precisa saber com quem vai publicar sua história, qual é o gabarito. E levar o gabarito a sério é absolutamente fundamental, é profissional, é uma das coisas que distingue quem trabalha com quadrinhos em relação a quem não trabalha com quadrinhos, né? Quem não trabalha com quadrinhos faz de qualquer jeito, não se preocupa com gabarito, e normalmente isso dá um problemão na hora de publicar. Pronto. Então, a próxima página eu vou ter que seguir exatamente esse mesmo gabarito, certo? Beleza. Agora eu vou deixar o layout aqui do lado, ó, fazer um rascunho bem leve, e solto da página, porque a primeira coisa que eu vou de fato definir serão as letras, serão os textos, né? Pelo menos o meu jeito de fazer quadrinhos é, nós não letramos onde o desenho deixa espaço, nós desenhamos onde as letras deixam espaço. É o contrário, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nas referências que eu tenho.
Massa. Tenho que riscar bem leve, gente, umas coisas aqui para poder conseguir apagar o que eu preciso, certo? Daniel, só Oi. por curiosidade, esse papel aí, qual é a gramatura dele? E esse lápis é um 4B, é? Só para ter uma ideia. Mas esse lápis aqui é um 4B. E essa gramatura, cara, como eu não tenho mais a capa, eu acho que ela é 180 gramas. Ah, beleza. Só para layout, Imaginei acho que isso. ela é 180 gramas. Eu imaginei isso mesmo. Valeu.
Eu estou transferindo aqui um rascunho bem solto, bem livre, eu não tenho maiores pretensões aqui com o desenho, a não ser me divertir. Isso é como se fosse um gestualzinho, me preparando aqui para a história, né? Então, acho que é bom fazer pessoinhas aqui, para não ficar uma coisa tão desértica. Talvez um casal aqui, talvez aqui. Trazer essa lixeira para cá. Talvez aqui nosso personagem principal já sentado nesse banco, que ele vai aparecer depois, né? Então, já vou tirar aquela outra lixeira ali para não ficar incoerente. Tem o segundo quadrinho, que vai ser mais ou menos aqui. Depois eu penso no tamanho desses prédios e no espaço que eles vão ocupar. As pedras, umas barracas, os quiosquezinhos. Garoto correndo aqui.
antes de eu fazer o Garoto Correndo e o Mar e tal, eu já vou preparar essa parte inferior aqui, que é muito importante, onde ele está. O Daniel, Oi, rapaz, vai continuando aí, mas me permita, porque você sabe que eu sou um sujeito provocador, né? Aí provoque. tem um professor meu que até fez aniversário há pouco tempo aí, até mandei um negócio para ele pelo correio, vou mandar agora hoje, e que ele diz para mim, e com muita sabedoria, que o mais importante de tudo isso é o processo, é mais importante até do que o resultado final, né? De uma obra de arte e tal. E isso é filosófico e eu acho que vale para muita coisa na vida, e sobretudo em arte, né? Não só uma arte gráfica, mas uma música, um poema, eu acho que isso aí faz parte da coisa. Apesar de que a gente sabe, por exemplo, numa obra dessa que você está fazendo, 99% das pessoas vão ver o produto final, né? A gente sabe disso, né? Uhum. Mas o processo para o artista é o que vale, é o bonito da coisa, é o mais bonito da coisa. E eu concordo demais com você, né? Agora, e nesse sentido, eu queria perguntar uma coisa que está vindo aqui na minha mente, né? Eu assisti a primeira aula, né? Que foi online mesmo, desse desenho. Inclusive, o texto é muito bonito, Daniel. Parabéns ao autor, né? É tipo uma poesia em prosa, né? É lindo o texto, né? Que Isso, serviu de base para a história, né? é Os muito bonito. quadros. Muito bonito. Então, mas a minha pergunta, eu estou tangenciando, mas a minha pergunta é a seguinte. O primeiro que você fez, que foi que eu assisti a aula ao vivo, depois eu vi um pouquinho das outras, eu acho assim que já ficou num nível assim muito bacana, sabe, Daniel? E Uhum. aí, o que eu estou enxergando, né? Eu vou usar uma palavra aqui, mas depois você rebate. Está parecendo para um leigo, né? Como eu, quase leigo, né? Como eu, como se fosse uma espécie de um retrabalho, entende? Apesar da gente saber que o processo equivale. Por que é que eu digo isso? Naquele primeiro que você fez, que está aí à esquerda, né? Que seria um esboço. Eu, assim, no meu modo de ver, dali já dava para fazer, já para partir para a arte final, entende? Talvez não dê, porque, na prática, né? Porque o que está, como você fez ali, eu acho que ficou muito forte, né? O traço, né? Aí realmente talvez não desse, não desse. Mas, por exemplo, se você tivesse feito aquela primeira versão que está aí na esquerda do seu desenho agora, que você está fazendo, de forma mais suave, vamos dizer assim, né? Entendeu o que eu estou falando? Mais leve, o traço e tal. Já não daria para pegar aquele sheet, aquela página lá e partir para a parte final naquela página? É uma pergunta que eu faço de leigo, né? De quase leigo, né? Entende? Sim, sim. Vou te Uhum. responder. Diga. Dá, com certeza. Resposta curta, né? Dá, pronto. Não, vou responder melhor. Sim, tio, dá, sim. Existem muitos, muitos métodos diferentes para fazer quadrinho, né? Eu poderia, por exemplo, pegar isso aqui, já tenho escaneado, levo para um programa, amplio, crio uma camada em cima e já começo a definir, já fazer arte final e tudo mais, né? Isso é um caminho. Um outro caminho mais tradicional também pode envolver computador, né? Você pode escanear, transformar isso em azul, ampliar, imprimir o azul, né? Nessa página aqui, nesse Entendi, tamanho, na verdade, e você vai trabalhar à mão aqui as letras e o texto e tudo mais, né? entendi. Isso é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é você fazer desse tamanho mesmo, certo? Ah, Mas certo. em É porque é comum menor, né? você vai perder detalhes e tal, mas impossível não é, né? Eu já fiz histórias tamanho A5, assim. É É, porque eu esqueci que o tamanho é menor mesmo, né? Você tem razão. O o primeiro tamanho é menor, né? O pequenininho. tamanho. Tá Agora, o que é que eu certo, estou é. Não fazendo? Eu é o estou A4. fazendo, para ser bem didático, né? Eu estou fazendo todas as etapas sem pular nenhuma, né? E Entendi, essas etapas, elas são etapas que não são necessariamente de retrabalho. Elas são etapas em que você vai
desenvolvendo e refinando uma ideia, né? Tipo, daqui para cá, eu posso modificar alguma coisa, alguma proporção, algum ângulo, né? A ideia é que Entendi, daqui para cá eu melhore alguma coisa, certo? Assim como do entendi. thumbnail para cá, né? Até chegar no resultado final. Mas uma das minhas intenções com essas gravações para mostrar uma história em quadrinhos completa é as pessoas em geral, né? Como você falou, os leigos e tal, entenderem, verem, né? Visualizarem como é Sim, trabalhoso fazer uma história em quadrinhos, né? A gente muito só vê legal. o resultado, só lê e acha, poxa, que delícia e tal, e às vezes lê em 5 minutos, 10 minutos, sei lá. E Exatamente, não é. tem ideia do gigantesco Como trabalho que é devemos, fazer, né? né? É É. verdade, é. Enquanto, Tia Moema, enquanto quem chegou? conversa. Entrou Oi, aí ela. Oi, Valeu, Tio, obrigado tudo pela bem? resposta, Daniel. Valeu. E aí tem umas coisas assim que eu vou também dividir aqui, tio, com vocês. Por exemplo, vou desenhar uma pessoinha correndo aqui atrás de um cachorro, né? Eu posso colocar ela em qualquer lugar aqui, mas eu vou alinhar com esse poste aqui, ó. Isso vai gerar um pouco mais de unidade para a página, é uma coisa que ninguém percebe necessariamente de maneira consciente, mas inconscientemente o ser humano está sempre ligando essas coisinhas, sabe? É, esses E isso não alinhamentos. tinha na versão, na primeira não tinha, né, Daniel? No Na menor primeira não eu não me tinha preocupei com isso, esse né? detalhe, né? Esse detalhe. Exato, né? Sim, É, é verdade. tia, a senhora tá bem? tô bem, graças a Deus. Não sei se eu tô ligando o microfone. Tá, a gente tá lhe ouvindo, sim. Ah, que bom. Estou ouvindo vocês, você e o Zé, e estou vendo suas mãos aí desenhando. Ah, obrigado. De nada, meu querido. Tô apreciando daqui. É a história em quadrinhos. Tio, esse negócio que eu sou apaixonado por fazer. Adoro. E como eu A tava falando do tio Zé, imaginação. assim, dá um trabalho maior do que as pessoas imaginam, assim. Mas é isso. A ideia é mostrar também um pouco disso para o público em geral. Quem escolhe o tema? Eu que escolhi. Esse aqui é um quadrinho autoral, né? Então, eu que escolhi o tema. Agora eu vou começar a letrar de fato. Pegar aqui o texto. Você tem que deixar espaço para escrita, né? Exatamente. Por isso que é tão importante. Soltar devagar. Não,
E aí é importante dizer também, né, falando didaticamente, que em quadrinhos a gente não escreve, em quadrinhos a gente desenha as letras. Então, essa não é a minha letra da escrita normal. É, então, a gente se preocupa com a fonte que vai usar, com o tamanho da fonte, né, com a legibilidade dela. Então, estou supondo que isso aqui é um bom tamanho. E a partir do momento que eu rascunhar essa primeira frase, todas as outras vão ter o mesmo tamanho que essa, que eu vou medir e vou usar uma coisa chamada linhas guias. Daniel, outra pergunta. O texto básico, né, do menino, que é o Pedro Caran, né? Isso. É tipo um poema, né, cara? É bonito demais, é bonito demais. Mas aí, no caso, por exemplo, você não é obrigado a colocar todo o poema na história, né? Você pode pincelar algumas frases, né? Algumas estrofes, não é isso? É, você está Fica, falando de fica, adaptação de um texto sim, que não foi pensado para ser quadrinhos para quadrinhos, né? No caso, sim, o Pedro, quando me mandou o texto dele, né? Ele me mandou assim, hum, cara, eu tava pensando, quem sabe, vai que você não tem vontade de quadrinizar, né? sim. Então ali já tinha um recadinho que é, ó, esse texto é meu, tenta não cortar o texto, né? Para Ah, mim, entendi, eu entendo isso dessa forma. Mas se ele não tivesse tido essa iniciativa, né? E partisse de mim, eu olhar e dizer, cara, quero quadrinizar isso aqui. Aí eu poderia adaptar, porque é uma mudança de linguagem, certo? E nessa mudança de linguagem, ó, eu vou precisar de uma concentração aqui, só um minutinho. Nessa ó, mudança de linguagem, eu tenho liberdade, vou chamar de liberdade poética, digamos assim, sim, de mudar o texto, né? Mudar que eu digo não é necessariamente acrescentar um texto novo, mas parte do texto se transformar só em imagem, entendi, entendi. Não não, precisar ser todo não ser ele, literal, né? Não ser se não ser literal. literal, nos quadros, né? Nos quadros. Exato. Mas nesse caso você vai colocar. Vou. Entendi. Tá certo. Era só curiosidade mesmo, porque nesse caso você vai colocar os textos todos, né? E são muitos, né? Não é pequeno, não. Uma poesia não é pouca, não. E esquadrinhar quadro por quadro é um trabalho grande mesmo, É um trabalho grande. muito E, grande, olha, e eu escolhi fazer à mão. Te dá para fazer no computador, né? o As letras. computador facilita mais. Mas em quadrinhos facilita mais, é ótimo, não nego. Mas em quadrinhos tudo é imagem, tudo é imagem. Então, É. o que é que isso significa? Significa que a letra, como eu falei, não é simples, não é encarada como um texto de livro, de jornal, né? Assim, não é só as letras, as palavras não são só letras umas atrás da outra, são desenhos. Elas são encaradas como desenhos também. Então, se todo desenhista que gosta de desenhar e tal, tio Zé, por exemplo, busca um estilo pessoal, uma assinatura visual para o seu desenho, quem quadriniza também busca um estilo pessoal, uma assinatura pessoal para a sua letra. Tanto é que o Ziraldo tem a letra só dele, né? A Laerte tem uma letra que é só dele. E muitos autores, Daniel, por aí cuja letra
é uma assinatura pessoal daquele autor, né? Porque eles entendem isso. Quadrinho é tudo imagem, né? Essas letras são imagens. Oi, tia, você falou alguma coisa? Não, eu digo, você também já tem sua letra, você já fez tantos quadrinhos Tenho, e tenho minha faz letra, aí. né? A ponto dela já ter sido digitalizada. Hoje a letra que eu uso no computador, ela é a minha Sim. letra manual. Ela é minha letra que eu faço à mão, né? Opa! Ah, é. Então, isso aqui são desenhos. E eu bato muito nessa tecla porque muitos quadrinistas, especialmente jovens, né, têm muita preguiça de fazerem as letras bem feitas, né? Esquecem que quadrinhos Tá aqui, né? é, é uma linguagem para ser lida, não é para ser vista. Trancou? Aqui, ó, dele, deixa eu ver. Eu pegava um quadrinho, eu como não sabia desse particular do desenho da letra, eu nunca prestei atenção que Mas o haviam letras diferentes, entendeu? Uhum. Mas eu acho que as boas linguagens artísticas, tia, são aquelas que quem consome não precisa prestar atenção. Por Hum, exemplo, quando você vai para uma mas se dá boa tanto peça de trabalho, teatro, mas eu não concordo, porque uma coisa tão trabalhosa deveria ser bem distinguida, né? quando você vai para uma boa peça de teatro, o ideal é que você esqueça que você está no teatro tal hora, né? Isso, Que isso. você sinta que é tudo uma história natural ali. Se você está no cinema, o ideal é que você não veja e não saiba todo o trabalho que foi feito pelo diretor e os atores e tal, É, para aquilo acontecer, acontecer, né? né? Então, É. por isso que é bom que não preste atenção mesmo, assim. Porque se você presta atenção, pode ser que seja por um erro que foi cometido. Aí você Sim, aí, porque, aí capturou sua atenção de um jeito ruim, né? sim, porque prestar atenção na história que está retratada, desenhada ali, a gente tem que prestar atenção para entender, né? Isso. Quadrinho por quadrinho. Agora, a letra, para mim, sempre passou desapercebida. Eu estou vendo o quanto dá trabalho. Não era para passar assim, em branco, que eu digo. Mas, por exemplo, se fosse uma letra difícil de ser lida, você iria prestar atenção, Ah, claro, ia te chamar a difícil seria. atenção. Então é uma letra ruim, né? A letra É, boa, você não é vai aquela prestar que a gente lê atenção. facilmente. É interessante. É preciso ter tempo também para se dedicar ao quadrinho. Bastante Sim, tempo. Como é que você fazia? Era semanalmente ou era diariamente? as As tirinhas, né? tirinhas. As Diariamente. tirinhas. Durante um tempo era diariamente. Diariamente. Hoje são 4 vezes por semana só. Pois é. E são muitas horas, uma tira menos, né? Mas uma página, às vezes, me consome 15 horas de trabalho. Pois é. Realmente. As pessoas não sabem o quanto trabalho dá. Pega a tirinha, já está prontinha ali, colorida, linda, a historinha maravilhosa, mas aquilo que você fala,
Ninguém pensa na direção, né, por trás de tudo, os holofotes e tal e coisa, Uhum. no teatro, no cinema e também nos quadrinhos. Aí já Exatamente. vê feito, já pega feito e lê e acha legal, mas não sabe, ou eu não sabia desse detalhe das letras. Preciso gostar, viu, Daniel? Precisa, precisa. Gostar muito, é. Parabéns, meu filho. Há 30 anos já. Já sempre fui sua fã, agora estou mais ainda. Pois é, Depois de apreciar essa demonstração que você está fazendo aí. muito boas as suas observações, tia, porque é isso mesmo. Dá trabalho, precisa ter paciência, a gente realmente não tem noção do tempo que leva, né, para se fazer. É, E muita gente desiste no meio do caminho ou não faz de fato bem feito porque não tem essa dedicação, né? é, É, mas isso é em toda forma de arte, assim, voltando, por exemplo, a uma peça de teatro, né? Que dura ali 1 hora e meia, 2 horas, a preparação foi de meses, né? é. Ensaios e mais ensaios. Exatamente. Decoração de texto, tudo isso. Cenário, né? É. Tanta coisa Falar em, que pra falar gente em que tá só cenário, assistindo ali, a gente não para pensar o trabalho que é. é, né? Eu fiquei admirada da última peça que eu fui assistir, que não existe cenário, jogo de luzes e projeções. Olha só, É. Com isso, muita gente fica desempregado. Eu fiquei triste nesse sentido. é E verdade. achei interessante a modernidade, mas, sei lá, me Minha irmã, chocou. eu tô fazendo um curso agora sobre inteligência artificial e pasme vocês, e quem for ver esse vídeo depois aí. Já há peça de teatro que não há ator. Há só o pessoal que produz a IA por trás e faz o holograma e projeta lá. Ah, Vocês eu acreditam acho nisso? sem graça. Acabei de ler uma apostila agora que tem isso, né? É interessante, mas é muito doido. Imagina uma peça de teatro sem ator. Quer dizer, sem ator, que eu digo físico, né? O ser humano. É, Mas existe o pessoal por trás com a IA projetando, fazendo lá. E diz que sai um é, negócio muito bacana. É um negócio, é outro mundo, né, gente? Não é o nosso, não. Não é o meu e não, da manhã, mas não, da minha. É outro não. mundo, mas saiba que existe. Existe a coisa nesse negócio de É, IA. já não tem cenário, já assisti uma peça, e até foi muito boa a peça, não estou desmerecendo a peça, mas eu gostei, eu gostava do cenário, até se acostumar com a novidade, né? O Uhum. espectador precisa se acostumar com a novidade. Foi a primeira, de repente, uma segunda, uma terceira, eu já vou encarar sem muita nostalgia. É, essa questão da IA é delicada, mas sinto que é uma coisa que a gente tem que se adaptar, não tem jeito. É, A sensação é que não tem mais volta. tem mais não. O Zé mandou uma apostila para nós aqui, eu e Carlos, para a gente se familiarizando com o IA. Ele já leu todinho, não foi, Carlos? Ele está aqui no Viva Voz. Daniel, deixa eu aproveitar aqui que eu aproveito essas lives aula para aprender mais coisas. Rapaz, eu tô olhando um detalhe aqui, um detalhe que em princípio é bobo, mas não é. A gente eu que tento fazer os desenhos. A maioria dos desenhos que você faz, você não usa luva. Se eu fosse fazer um desenho desse sem luva, eu acho que eu ia borrar esse trem todo. Eu sei que é pela sua experiência são anos e anos, décadas, né, de vida com isso, com essa arte, né? Mas, por exemplo, nesse caso seu específico, só para minha curiosidade, você está encostando a mão no. Que aqui não dá para ver, né? No Você está papel. encostando a mão no desenho, não, né? Tô, tô, tio. Está Mas ela tá bem encostando? lavada e eu tô usando um grafite muito Levinho. pouco poroso, né? É, Entendi, porque se fosse um 6B, por exemplo, aí ia ser complicado. entendi.
É porque normalmente eu uso a luva, eu não consigo fazer sem luva, que me dá agonia danada, eu acho que vai ficar tudo borrado. É O só que um eu detalhe, faço né? não é usar luva, normalmente eu uso um papel entre Ah, minha sim, mão e o papel. sim, sim. Eu uso É outra. luva quando vou para o digital. Para a tela do digital, eu uso luva para proteger a tela, né? Sim. Mas a luva, ela me incomoda um pouco, eu suo a mão, Hum, a terrinha aqui é quente, né? Então, e eu sou entendi. calorento, tenho pele oleosa. Então, são várias coisas que me impedem de ficar usando luva o tempo todo. Entendi. É só um Essas detalhe linhas mesmo. guias que a gente faz assim, existia antigamente, né? Quando se fazia mais letras à mão, menos digitais, existia um aparelhinho para fazer isso, assim, plástico. Só por curiosidade, não sei nem o nome dele mais, porque, enfim, não se vende mais, né? Engraçado, esse eu nem sabia que tinha. Eu sempre fazia com régua mesmo. Não sabia que tinha um aparelho específico para isso. Que Tem. coisa. Tinha, né? Sabia, Hoje eu não. acho que não tem mais, não. Acho mais difícil de achar hoje. Acho que não fabricam mais, né? Mas eu cheguei a ter. Devia ter guardado, né? E Daniel, tu mudou, eu nem percebi direito. Aí no caso é uma lapiseira que você está usando, é ponto 5, é? Exato. É ponto 5. Tá. Mas Porque eu aqui uso requer também. mais precisão, né? Então, Sim, não preciso com a ficar ponto fazendo a 5. ponta do lápis. Eu vou precisar me ausentar, que a Julinha já vai para a escola. Beijo, Um tia. beijão. Beijo para vocês. Tudo de bom. Sucesso, sucesso. Beijo. Tchau, meu querido. Muito bacana, né? De ver como é difícil fazer quadrinhos. Meu Deus, a letra é um desenho, gente. Mas ele tem digitado já no computador. Só que ele prefere fazer à mão. Leva 15 horas para fazer um quadrinho. Ele já tem na cabeça, mas ele está medindo tudo com esquadro. Assim. Hoje estava me lembrando disso. Pô, Daniel, me perdi um pouquinho, que eu tava ligando ali para a mãe. Estava me lembrando disso. Que eu penso que te ligou, mas não é isso. Julia, desliga aqui no celular que eu não sei sair da live. Desliga não. Saiu. Saiu, né? Que eu cheguei. Aí.
A gente teve a sessão diálogozinho da tia Moema com o tio Carlos ainda, no finalzinho, tio. É Foi ótimo, verdade. achei ótimo porque ela didaticamente resumiu bem o que eu falei na live, ó, na gravação, né? A gente tá aqui ao vivo, tá todo mundo vivo pra live, né? É, então foi um bom Tão fechamento. natural nos mais velhos. Mas Açúcar. é isso. Aqui eu vou escrever ao contrário essas últimas palavras, que eu quero que ela termine aqui, tá? Alinhada. Então, para eu ter esse controle onde vai terminar, eu vou desenhar ao contrário, que é difícil que só, para mim, né? Tá. Nossa, cara, é dificílimo. Isso para mim seria impossível, cara, porque você. Eu não, nem imagino como é que seria para É colocar, desenhar, entendi, só da direita desenhar. para a Você esquerda. pensa letra por letra e vai só desenhando. Mas o problema é caber, né, Brenda? Se fosse no meu caso, tinha que ter outra folha do lado aí. Porque aí você tem muita experiência, né, disso. Se, eu acho que as primeiras pessoas que for fazer isso aí, por causa do espaço que eu estou falando, né? Não é o É, espaço em porque si, eu queria que né? terminasse aqui, né? Junto dessa. Sim, entendi. Para alinhar isso, às vezes a gente tem que escrever ao contrário. É, aí é difícil, cara. Para quem não é acostumado, é muito difícil. Muito difícil. Por causa do ajuste no espaço, né? Ajuste das palavras no espaço. Difícil pra cacete. Só os craques, rapaz, pra fazer isso aí. Só quem tem experiência. Pronto, letrei o primeiro quadrinho. Primeiro quadrinho Muito tá bom, letrado. Aí muito bom. vem texto aqui, né? Aqui no mar, aqui. Então, vou deixar para letrar o resto na próxima live, no próximo encontro, porque já são 12 e É, já meia deu. e a gente precisa almoçar, não é mesmo? Valeu, Mas, Daniel. Obrigado, cara. ó, a Foi de primeira boa. página está com um rascunho bem leve e alguns textos já definidos. É isso, esse é o processo. Próxima semana a gente recomeça. Valeu, tio. Valeu, tia Moema. Valeu, Valeu um todo mundo que abraço. assistiu até aqui. Até a próxima, pessoal. Vamos almoçar. Tchau, tchau.